Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre as orações, né? As orações subordinadas. A gente começou a estudar as orações coordenadas, né? Vamos aí lembrar o que seria a coordenação, né? A gente tem um período, ou seja, uma frase com um verbo, que é chamada de oração, né? E aí, quando a gente tem uma oração só, a gente chama que é a oração absoluta, né? Quando a gente tem um verbo, é um período que a gente chama de período simples e oração absoluta. Só que aí a gente já passou dessa fase, né, gente, do período simples. Eu vou até fazer umas comparações aqui com o período simples, para a gente fazer essa comparação do período simples com o período composto. No caso, agora a gente está no período composto. O período composto vai se dividir em coordenação e subordinação. Então, no começo do bimestre, a gente viu as coordenações, né? Que são aquelas coordenadas sindéticas e assindéticas, né? A assindética não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção, e as sindéticas tinham conjunção, que era aquela aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa que nós estudamos, né? E agora a gente vai ver as subordinação, né? Que são orações, as coordenadas, a gente tinha duas orações ou mais, né? Poderia ter mais de duas orações. A gente tinha orações que elas eram independentes sintaticamente, ou seja, elas eram completas, elas tinham sujeito, complemento, predicativo, elas eram completas, né? Já na subordinada, a gente não vai ter isso. As orações subordinadas, elas já são dependentes sintaticamente, tá? Então, essa é a diferença. Qual que é a diferença da coordenada para a subordinada? A coordenada são independentes, elas são completas. As subordinadas não. Nas subordinadas, a gente vai ver que falta alguma coisa. Falta alguma coisa e onde é que vai estar essa coisa que vai faltar? Vai ser na oração subordinada. Então, a oração subordinada, né, ela vai... Qual que é a estrutura básica dela? Ela vai ter uma oração principal e ela vai ter uma oração subordinada. Essa oração principal, ela vai ser incompleta. Como assim incompleta? O que falta numa oração? O que pode faltar numa oração? Ela pode ser que ela não tenha um sujeito. E aí, onde é que vai estar esse sujeito? Lá na oração subordinada. Pode ser que ela não tenha, na oração principal, ela não tenha um objeto direto, ela não tenha um complemento. Onde é que vai ter esse complemento? Na oração subordinada. Então, é isso, falta uma coisa numa oração e na outra tem, ou seja, ela não é completa, tá? Aqui eu botei esse quadrinho aqui, da classificação delas. Então, a gente vai ter subordinada. Primeiro que a gente vai estudar. Existem 3 tipos de subordinadas, tá? Tem a subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Gente, é brabo. Vou enganar vocês não. A adverbial, então, é bem complicadinha. A substantiva é a mais tranquila, é que a gente vai estudar agora, tá? Então, oração subordinada substantiva. O próprio nome já diz. Substantiva, ela vai exercer função sintática de substantivos. Quais são as funções sintáticas que os substantivos exercem? Os substantivos exercem função sintática de quê? De sujeito. Um substantivo pode ser um sujeito, né? Pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto, pode ser um complemento nominal, pode ser um predicativo, pode ser um aposto, né? Que a gente chama de apositiva, tá? Vamos ver aqui os exemplos que fica mais fácil da gente conseguir enxergar isso, tá? Aqui, vamos aqui. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivos
na frase, aqueles papéis que eu falei, né? Eles podem exercer função sintática de sujeito, por exemplo, de predicativo, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto. Pessoal, já estudamos isso aqui tudo. Só que o que acontece? Nós estudamos isso aqui dentro do período simples, ou seja, com uma oração. Então a gente sabe o que é sujeito, a gente sabe o que é predicativo, a gente sabe o que é complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, aposto. A gente está careca de saber isso. Só que nós estudamos isso num nível mais simples, ou seja, com uma oração, no período simples, né? Na oração absoluta. Agora a gente vai ampliar isso, a gente vai olhar numa perspectiva maior. A gente vai olhar essas funções sintáticas dentro da oração, tá? É o que a gente chama de sujeito oracional, né? Então, eu até separei um exemplo aqui de período simples e período e oração subordinada para vocês verem. Olha só, peraí. Deixa eu voltar aqui. Professora, agora quando tem 2 períodos é oração subordinada? Não, pode ter dois períodos? Como assim? Período composto que você fala. Oração simples e oração subordinada. Tipo, se mudou o nome agora? Não, olha só, a gente tem o período simples, que é com um verbo só, e o período composto, que são com dois verbos, ou seja, dois verbos, duas orações. Esse período composto, ele pode ser por coordenação ou pode ser por subordinação. Tá? Por coordenação, as orações vão ser independentes. Então eu posso falar assim: eu estava no parque, ó. Eu estava no parque e depois fui ao shopping. Então você tem duas orações aí e essas orações são independentes. Uma não Elas não depende da precisam uma outra. da outra para ter sentido. Não, ó. Eu estava no parque e depois fui ao shopping. Então aqui eu tenho duas orações, ó. Ai, tá até escrito errado, shopping. Aqui, pronto. Então, ó, tenho duas orações, ó. Se eu apagar essa aqui, tranquilo, eu estava no parque. Depois, ó, fui ao shopping. Então, bem tranquilo, né? Esse depois aqui é outra coisa. Mas, ó, fui ao shopping. Tem sujeito, tem verbo. Tá vendo? Ó, tem verbo. Entendi. Agora, na oração subordinada, a gente vai ver que, por exemplo, aqui não pode. Aqui às vezes não tem sujeito. Aí onde é que está o sujeito? Na outra oração. Às vezes não vai ter objeto direto. Onde está o objeto direto? Na outra oração. Por isso que ela é dependente, né, da outra. E a coordenada não. A coordenada é independente. Olha só, então a gente primeiro vai estudar as substantivas, que é a mais tranquila, tá? Eu já vou voltar aqui para falar algumas peculiaridades da substantiva. Porque a substantiva subjetiva é a que tem mais coisinha. O resto é bem tranquila das substantivas. Tá? As substantivas são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São seis tipos de substantiva. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e a positiva. Dessas 6, a que é mais chatinha é a subjetiva. As outras são bem tranquilas, tá? Mas olha só para vocês terem um panorama aqui, para a gente fazer uma comparação. No período simples, como que eu tinha o período simples? Eu tinha um verbo, certo? Eu tinha um verbo e nessa oração eu tinha os termos essenciais da oração. Quais que são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, tá? Então eu falava assim, ó, é necessário o estudo. O que é necessário? O estudo. Ó, o estudo é meu sujeito. É o meu verbo de ligação. E isso aqui é um predicativo, né? Então, repare, é uma oração completa. Gente, é uma oração porque tem verbo. Só tem um verbo. É uma oração absoluta, né? Período simples, um verbo. Aí agora, olha como que é no período composto. É necessário, beleza? Tem um verbo aqui.
Ó, como que a gente separa as orações? Cada oração é um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Se eu tenho outro verbo, eu tenho outra oração. Então, aqui eu tenho um verbo. E olha só, aqui, estude, não é outro verbo? Então, aqui eu tenho outro verbo. Gente, repare, olha só, o estudo é substantivo. Ah, mas significa a mesma coisa? Significa a mesma coisa. Porém, um é substantivo e outro é verbo. Cuidado para não ir nesse negócio de significado. Ah, significa alguma coisa, significa a mesma coisa, ação de estudar. Sim, mas a gente sabe que tem palavras que significam a mesma coisa e não pertencem à mesma classe gramatical. Estudo é substantivo. Estude é verbo, tá? Cuidado. Ó, aqui não tem nem como confundir, ó. Você estude. Aí, o pronome você que está executando a ação de estudar. Aí, aqui não. O estudo, tá? Então, gente, repare. Isso aqui é uma oração, né? Deixa eu separar aqui. E isso aqui é outra oração. Por que é outra oração? Porque eu tenho um verbo, porque eu tenho, né, um outro sujeito, né? Só que vamos analisar aqui. É necessário. Essa oração é necessário. Não tá faltando alguma coisa, gente? Olha só, você fala, ah, é necessário. Não tá vago isso? Não. Tá vago isso, tá vendo? É necessário. Então, eu tenho um verbo. Peraí, deixa eu ver quem tá chamando aqui. Oi, Rickson, bom dia. Então, olha só, presta atenção. Termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito. Essencial é o quê? Aquilo que não pode faltar. Sujeito e predicado, certo? Né? Predicado é o quê? O verbo, né? Eu tenho o verbo aqui, necessário. Eu tenho um predicativo do sujeito. Ó, necessário é uma característica, ó. Isso é necessário, né? Ser feliz é necessário, é uma característica. Quer dizer, eu tenho o verbo, eu tenho a característica do sujeito. E o que tá faltando aqui, gente? Qual o termo que tá faltando aqui? O objeto complemento? Não? É necessário? Ó, eu tenho o predicado, isso aqui tudo é o predicado. O que tá faltando? Sujeito. Tá faltando o sujeito. O sujeito está aqui nessa oração? Não. Tá na outra. Ele tá na outra oração. Só que o que a gente tem que parar para analisar? A gente sabe que a ordem canônica das coisas é vir o sujeito e vir o predicado, né? Então seria, o estudo é necessário. Só que aqui na oração subordinada, ela aparece na ordem inversa, né? Primeiro aparece o predicado e depois aparece o sujeito, tá? Então, olha só, eu queria que vocês analisassem isso. No período simples, eu só tenho uma oração e essa minha oração está completa. Eu tenho os termos essenciais da oração, ou seja, sujeito e predicado. No período composto por subordinação, eu vou ter duas orações. Porém, né, elas são incompletas. Olha só, a minha oração principal, essa aqui a gente chama de principal, tá? A minha oração principal, ela tem verbo, tem predicativo, ou seja, ela tem predicado, isso aqui tudo é predicado, mas ela não tem sujeito. Onde é que está o sujeito? Lá na outra oração. Eu vou buscar o sujeito lá na outra oração. Por isso que ela é chamada de subordinada. Ela está subordinada a essa oração principal. Deixa eu botar aqui. Essa aqui a gente chama de OP, oração principal. Essa oração principal, ela é incompleta.
ela é incompleta. Ou ela vai faltar sujeito, ou ela vai faltar o complemento do verbo, ou ela vai faltar o predicativo. Ela tem lá um verbo de ligação, mas ela não tem o predicativo. Ela tem lá um nome e não tem o complemento daquele nome. Ela vai precisar de um complemento nominal, tá? E é assim que ela funciona, tá? Peraí, deixa eu botar aqui de outra cor para vocês não confundirem. Então, essa é minha oração principal e essa segunda aqui é minha oração subordinada, tá? Por quê? Porque ela está subordinada à minha oração principal. O que acontece, gente? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui eu tenho um verbo, estude, e tenho um sujeito. Você estude, um verbo, né? Um verbo, estude você, né? Uma ordem, modo imperativo. Um verbo e um sujeito, né? O que acontece? Tem um termo aqui que está ligando. Ele está ligando o sujeito, ele está ligando a oração principal e a oração subordinada. É esse camarada aqui. O que? Quem que é o que? Quem que é o que nessa história? O que, gente, é a conjunção integrante. Vocês lembram lá que no período, na coordenação, a gente tinha várias conjunções. Então, a gente tinha a conjunção aditiva, né? A gente tinha a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto. A gente tinha a conjunção conclusiva, explicativa, porque, pois, né? Cada uma conjunção que a gente mudava, né? Ela era responsável por um tipo de oração. Então, era oração coordenada aditiva. Aí, se a gente usasse a conjunção adversativa, oração coordenada adversativa, né? Então, cada uma trazia uma semântica para aquela palavra de adversidade, de adição, nananã, né? E mudava a nomenclatura. Aqui, na oração subordinada substantiva, o que acontece? A gente só vai usar duas conjunções, que são essas aqui, ó, chamada de conjunção integrante, tá? Vai ser a conjunção integrante, conjunção que e se. Essas conjunções, gente, elas não têm semântica, elas não agregam valor. Assim, valor semântico. Ah, o que significa tal coisa? O se significa tal coisa. Não, elas não trazem semântica nenhuma. Qual que é a função delas? Unir, integrar. Por isso que elas são chamadas de integrantes. Elas vão integrar a oração principal com a oração subordinada. Vai agregar valor semântico? Não, não vai agregar valor semântico. Ela só vai unir, tá? Depois, né, para não confundir muito, a gente vai ver também que as orações subordinadas, elas também podem ser ligadas por pronomes e advérbios também, mas depois a gente vê isso. Por enquanto vamos ficar só nos exemplos que elas são, que a gente utiliza as conjunções integrantes, tá? Então essa parte é mais tranquila em relação às coordenadas, porque a gente só vai usar duas conjunções. Agora, tem uma coisa, o que, né, esse que aqui, ele pode ser várias coisas. A gente sabe que ele pode ser pronome, ele pode ser até substantivo também, ele pode ser várias coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com ele, porque às vezes a gente pode olhar ali uma frase e achar, ah, não, isso aí é conjunção. E não é conjunção, é um pronome relativo, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com ele. Mas claro que por enquanto, eu vou botar só os exemplos que ele é conjunção, né? Não vou sair disso, para não confundir, tá? Então, vamos voltar aqui. A lógica, pessoal, a lógica é essa, tá? Eu vou ter uma oração principal e essa oração principal vai faltar alguma coisa. E eu vou achar essa coisa que está faltando lá na minha oração subordinada substantiva, tá?
A primeira que a gente vai ver vai ser a subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O nome é feio mesmo, né, gente? O nome é esquisitinho. Vocês estão aí, gente? Estão comigo? Estamos aqui, pessoal. Então tá bom. Ó, só essa aqui que é meio chatinha, tá? Então peço que vocês tenham um pouco de atenção aqui, porque a subjetiva ela tem umas particularidades. As outras não. As outras não tem muita particularidade, não. Então é mais tranquila. Olha só, quando que a gente vai reconhecer aí que é uma subjetiva? Tem alguns casos, né? A gente vai ter o caso que a gente vai ter o verbo de ligação e um predicativo. Então, a gente vai ter essa estrutura. É bom que isso, é claro que isso, é necessário que isso, é certo que isso, tá? Então, a gente vai ter uma oração principal e nessa oração principal a gente vai ter um verbo de ligação. Aqui tá até meio esquisito isso. Deixa eu botar aqui mais explicadinho aqui. Então, na oração principal, vou botar o OP. Na OP, a gente vai ter, vai ser igual um VL, verbo de ligação. A gente vai ter um VL mais um predicativo do sujeito. Então, olha só. É igual tá aqui nesse exemplo que eu dei para vocês. Se eu tenho na oração um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, a única coisa que me falta é o quê? É o sujeito, né? É um predicativo do sujeito. Como assim? Eu vou ter um predicativo e não vou ter o sujeito? Aí onde é que eu vou buscar esse sujeito? Na oração subordinada, tá? Então eu vou ter um VL e um predicativo de sujeito. Deixa eu botar esse exemplo aqui para vocês. Exemplo. É possível que os juros parem a inflação. Vamos lá, só para ver se vocês conseguiram pegar isso aqui. Se eu falasse assim para vocês, qual que é a minha oração principal aqui? Qual que é a minha subordinada? Onde vocês dividiriam ela aqui? Qual que vocês acham que é a minha oração? Eu tenho dois verbos aí. Vamos lá. Qual que são os verbos? É possível que uma oração, os juros parem a inflação, segunda oração. Isso, é o meu verbo, né? É o que? É possível. Onde é que eu separo a oração principal da oração subordinada? Eu separo aqui, antes da minha conjunção integrante. Tá? Então, eu vejo onde é a conjunção integrante, né? Porque a conjunção integrante, ela introduz a minha oração subordinada. Então, ela vai fazer parte da minha oração subordinada. Então, essa primeira aqui é minha OP, né? E essa aqui, outra, é a minha OS, oração subordinada, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro verbo, o verbo de ligação. E na segunda, a gente tem aqui, o verbo parar. Então, a gente tem dois verbos, ou seja, temos uma oração, um período composto, né? Beleza. Olha só. Qual que é a regra? Na oração principal, eu tenho um VL, VL é o né? Um verbo de ligação. E eu tenho um predicativo. O que é predicativo, gente? É uma característica, né? Predicativo.
Gente, qual que é a função do verbo de ligação? É introduzir um predicativo. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu já sei que aquilo ali é predicativo. Porque a função do verbo de ligação não é embora seja um verbo, ele não está demonstrando uma ação, ele está demonstrando um estado, ele está demonstrando uma característica. Então, a função dele é verbo de ligação. Ligar um sujeito a uma característica, a um estado do sujeito. Então, se eu tenho um VL, o que vem depois do VL é um predicativo. Ó, isso aqui é um predicativo. Então, eu tenho essa estrutura. VL mais predicativo. Eu tenho um predicativo. Beleza. Eu tenho um predicativo e não tenho um sujeito. Onde é que eu acho esse sujeito? Na minha oração subordinada. Então, isso aqui tudo é o meu sujeito. O que é possível? Que os juros parem a inflação, tá? Isso tudo aqui é o meu sujeito. Qual que é o truque para achar o sujeito? É perguntar para o verbo, né? Que é possível? É possível isso. É possível aquilo, né? É possível que os juros baixem a inflação, parem a inflação. Um truque, mas que funciona em, sei lá, 99% dos casos, é fazer o seguinte. Quer saber se uma oração é subordinada substantiva? Substitui qualquer substantiva, tá? Substitui por isso. É só o substituir por isso. Eu substituo isso aqui tudo por isso. Se fizer sentido, é porque sim, ela é uma subordinada substantiva. É possível isso. Isso é possível. É porque, gente, a gente está acostumada na ordem, né? Qual que é a ordem? Sujeito mais predicado, né? Sujeito mais verbo, predicado, né? Ih, que isso? Predicado. Sujeito mais predicado. Só que aqui só mudou a ordem. Qual que é o meu sujeito? Isso. Que os juros parem a inflação. Qual que é o meu sujeito? Qual que é o meu predicado? É possível. É possível. Isso é possível. Que os juros parem a inflação é possível. Entendeu, gente? Deu pra pegar isso? Sim. Isabel? Sim. Davi? É só trocar por isso, se der sentido. É Sim. isso. É só trocar por isso. Oi, professora. Deu pra pegar? Deu? É um macetezinho. Você pode trocar isso por qualquer coisa. Eu vi um professor falando trocar por batata. É possível batata? Tipo, você pode trocar por qualquer coisa. Mas isso fica melhor, né, gente? É possível isso. Isso que os juros parem. Então, isso tudo aqui, ó, que os juros parem, é como se fosse isso, tá? Só trocar por isso. Aí, isso seria o sujeito. Sujeito simples, né? Aqui seria aqui, nesse caso, isso é possível, seria o quê? Um período simples. Por que isso aqui não é período simples? Porque eu tenho um sujeito e dentro desse sujeito eu tenho um verbo. E se ele tem um verbo, ele não pode ser aquele sujeito que a gente está acostumado. Se ele tem um verbo, ele é o que a gente chama de sujeito oracional, né? Porque ele é um sujeito que tem um verbo dentro dele, né? Ou seja, é uma oração agindo como se fosse um sujeito, com a função sintática de um sujeito. Porque o que a gente está analisando aqui não são as palavras isoladamente. Ah, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Não, a gente está analisando a função. A função dessa oração é função de sujeito, ou seja, ela está agindo sobre esse verbo de ligação aqui, tá? Então, aqui é oração.
Oração por quê? Porque tem verbo. Subordinada, tudo tem um porquê, né? Subordinada, por quê? Porque ela está sendo subordinada. Quem é que está mandando? Subordinado é aquele que é mandado. Ela é subordinada porque ela está sendo mandada. Ela está sendo mandada por quem? Pela oração principal, tá? Ela é substantiva, por quê? Porque ela está agindo como se fosse um substantivo. Quem que é o substantivo, né? Ela está agindo como se fosse um substantivo. E ela é subjetiva por quê? Porque ela está com função de sujeito. Subjetiva é a mesma coisa de sujeito, né? Subjetiva. Olha só, outro exemplo aqui. Ah, tá. Caramba, a gente ainda tá aqui no primeiro. Deixa eu lá pra segunda... Ai, peraí. Pro segundo. Então, eu posso ter na oração principal também, eu posso ter um verbo. Na oração principal, eu posso ter um verbo transitivo direto, VTD. Eu posso ter um VTDI, o verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C. Essa partícula C que não é conjunção, é aquela partícula apassivadora. Aí, esse caso aqui, gente, é um casinho também bem complicadinho. Partícula apassivadora. Por que que ela é um caso mais complicadinho? Vamos lá. Deixa eu botar esse exemplo aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber isso. Não se conhece a causa da briga. Não se conhece a causa da briga. Vamos lá. Qual que é minha oração principal aqui? Aqui no caso, gente, peraí, aqui eu usei aqui eu usei o qual? Eu acabei usando aquele caso que eu falei que a gente pode usar um outro conectivo que não é a conjunção, né? Mas tudo bem. Pera aí rapidinho. Deixa eu ver aqui se eu botei uma outra... Olha só, aqui no caso, eu usei o conectivo qual, tá? Eu usei um pronome. Pode isso? Pode, não tem problema ser um pronome. Depois a gente vai estudar e vai ver que essas são as orações subordinadas justapostas. Mas a gente ainda vai estudar mais isso mais lá pra frente, tá? Mas tudo bem. Olha só, o que acontece? A gente tem aqui esse conectivo, ó, não se conhece. Aqui a gente tem uma oração principal, né? Porque a gente tem um verbo conhecer. Ó, verbo conhecer. Deixa eu botar de vermelho aqui. E aqui a gente tem um outro verbo aqui, o verbo de ligação, né? Beleza, então a gente tem uma oração principal e uma oração subordinada, né? O que eu quero que vocês percebam? Ele está dizendo aqui, a regra diz o seguinte, a oração principal vai ter um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, mais a partícula se. Olha aqui, a partícula se. Quando isso acontecer, gente, olha só, vamos lá. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém, certo? Não é verdade? Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Esse verbo conhecer, ele precisa de o quê? Sujeito. Não, ele precisa de um sujeito, sim, tá? Ele precisa de um sujeito, mas ele precisa também de quê? De um complemento verbal, né? Quem conhece, conhece algo, conhece alguém. Quem é que está trabalhando como complemento verbal aí? Qual é a causa da briga?
Isso aí. Isso tudo aqui está agindo como complemento verbal. No caso, pela lógica natural das coisas, isso aqui seria um VTD, certo? Ó, pela lógica, né? Pela lógica das coisas, isso aqui seria um VTD e isso tudo aqui seria um OD. Seria no caso, né? Pela lógica, seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Só que quando a gente tem esse se aqui, quando a gente tem essa partícula apassivadora, o que é que a partícula apassivadora faz? Lembra que a voz passiva, ela conseguia transformar o que era objeto direto, ela conseguiria transformar em agente da passiva. Então é isso. Quando a gente tem um verbo transitivo direto mais a partícula se, as coisas mudam. Então, o que era objeto direto passa a ser sujeito. Então, ó, não se conhece algo. O que não se conhece? A causa da briga. Então, isso aqui, pela lógica, seria o objeto direto. Mas, por causa disso aqui, mudou tudo. A causa da briga não se conhece. Então, isso aqui não é objeto direto. Isso aqui passa a ser o sujeito. Agente do passivo? Sujeito. Passa a ser o sujeito. Isso aí. Por causa do se. O se, ele faz isso. Quando a gente tem o se, né? A gente, ó, isso aqui não tá na voz ativa. Isso aqui tá na voz passiva. Não se conhece a causa da briga. Isso aqui está na voz passiva. Não tá na voz ativa. E aí, é isso, né? O que era objeto direto vira sujeito. Então, isso aqui tudo é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, isso Meu aqui... Meu Deus. É chatinho. Não é que é chato, é trabalhosinho, né? É trabalhosinho. Professora, essa matéria, na verdade, é uma análise da frase. Sim, o que a gente está fazendo é análise sintática. A gente não está analisando as palavras isoladas. A gente está analisando a função. Foi o que a gente fez no período simples, né, gente? A gente não analisou sujeito, predicado. Essa que a gente tá focado nas transição. Verbo transitivo direto, Sim, indireto. mas é o que a gente vai fazer aqui. Só que o que acontece? Lá o complemento verbal era uma palavra. Aqui não vai ser uma palavra complemento verbal, vai ser uma frase inteira, vai ser uma oração inteira. Foi aquele exemplo que eu mostrei para vocês. O sujeito lá no período simples era uma palavra só. Aqui o sujeito vai ser a oração inteira. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Ó, a gente fala assim, ó. Não se conhece ninguém. Não se conhece. Hoje em dia, não se conhece ninguém. Ninguém é o meu sujeito. Ninguém se conhece. É o meu sujeito. Aí, ao invés de eu falar ninguém, ao invés de eu usar uma palavra, eu uso uma oração inteira. Não se conhece a causa da briga, tá? Então, eu não usei uma palavra para ser o sujeito. Eu usei uma oração inteira para ser o sujeito, tá? Esse aqui, gente, é um caso especial, tá? É um caso especial. Porque o verbo conhecer, a gente sabe que ele é verbo transitivo direto. Ele pede um complemento. Então, pela lógica, não se conhece os amigos. Não se conhece os amigos. Qual que é o meu complemento do verbo conhecer? Os amigos. Os amigos, né, seria objeto direto. Só que por causa desse se, os amigos não se conhecem. Aí tá vendo que já mudou. Aí aqui, como foi para a voz passiva, o que era objeto direto virou sujeito. É só essa oração subordinada substantiva que é chatinha. As outras vocês vão ver que não é tão assim, tá? Por último aí, gente,
Outra peculiaridade dessa oração, dessa oração substantiva. Substantiva subjetiva, né? A gente vai ter na oração, depois a gente vai ver mais exemplos, aí vai ficar mais fácil de vocês perceberem isso. A gente vai ter na oração principal, vamos ter um verbo intransitivo. Deixa eu escrever tudo. A gente vai ter um verbo intransitivo na terceira pessoa. Na terceira pessoa singular. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Importa que a nota seja revelada. Importa que a nota seja revelada. Ó, importa, isso importa, né? Aqui é o quê? Um verbo intransitivo, né? O que é um verbo intransitivo, gente? Alguém lembra o que é um verbo intransitivo? É que ele não precisa de complemento, ele mesmo tem o seu significado. Isso aí, ele mesmo se basta, ele não precisa de complemento verbal, né? Então ele é assim, ele tá tranquilo. Só que ele não precisa de complemento, mas ele precisa aí de um sujeito, né? Todo verbo não. A gente sabe que tem os verbos impessoais, mas ele não é um verbo impessoal. Ele precisa de um sujeito. Nesse caso aqui, ó, quem que importa? Ou o que importa? Que a nota seja revelada, né? Então, isso aqui é o sujeito do verbo intransitivo. Isso aqui tudo. A gente pode trocar por isso. Isso importa. Importa isso, né? Então, isso tudo aqui é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. O nome é grande, mas tudo ali tem um porquê, né, gente? Tudo tem um porquê de estar aqui, né? Ó, quem é que tá fazendo aqui? Nesse caso aqui é a nossa conjunção integrante, né? E isso aqui é o nosso sujeito. É sujeito oracional por quê? Porque eu tenho um verbo, né? Eu tenho um verbo. Ó, eu tenho um verbo. Então, por isso que é uma oração, né? Se não tivesse verbo, não seria oração, tá? Ó, aqui, ó. Botei aqui também, ó. Verbos na voz passiva. Sabia-se, julga-se, espera-se. Então, sempre que vocês se derem de cara com isso aqui, ó. Sabia-se que, nananã. Julga-se que, nananã. Esse que pra lá, você já sabe que vai ser sujeito. Sujeito oracional. Aí você vai falar, mas quem sabe de alguma coisa, sabe algo, desculpa. Quem sabe algo. Sabe a fofoca, sabe sei lá o que, sabe a matéria, né? Então é objeto? Não, não é objeto. Por quê? Porque a gente tá na voz passiva sintética. Se tá na voz passiva sintética, o que era objeto vira sujeito. É regra, tá? Então, é isso. Ó, na voz passiva analítica também. Era esperado isso, né? Isso aí depois a gente vai pegando. O importante é entender a lógica. Depois vai pegando os macetinhos. Mas o importante é conhecer a lógica, tá? Aqui, ó, por último. É fundamental que, ó, separa aqui, é fundamental. Temos aqui um verbo de ligação e temos um predicativo. Falta o quê? Falta o sujeito. Que você chegue antes à reunião. Então, isso tudo aqui é o meu sujeito. É fundamental isso. Isso o quê? Que você chegue antes da reunião. Tranquilo, gente? Esse aqui, ó, subjetivo. Então, vamos pro próximo, que ainda tem... Agora, o resto é tranquilo, gente. O que dá mais trabalho foi o que eu falei. É essa aí a subjetiva, por causa dessas peculiaridades. Agora, o resto é tranquilo. Oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa é aquela função de predicativo, né, gente? Ou seja, de valor, né?
a gente vai ter o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, né? Mas nesse caso aqui, a gente vai ver só o predicativo do sujeito mesmo, tá? Ó, nosso desejo é que vencesse o campeonato. Olha só, nosso desejo. Tem a primeira coisa que você vai procurar, né? Obviamente, os verbos. Bom, achei o primeiro verbo. Então, aqui, se eu achei o primeiro verbo, quer dizer o quê? Que eu tenho uma oração, né? Que ela vencesse o campeonato. Opa, achei outro verbo, né? Período composto. Tenho 2 verbos, então quer dizer que eu tenho um período composto. Aqui, a nossa conjunção integrante, né? Que tá unindo aí todo mundo, né? Então, o que eu tenho que analisar? Gente, eu tenho aqui um verbo de ligação. Eu tenho aqui um sujeito. Ó, o que é nosso desejo? Nosso desejo é o quê? É o quê? Quem é alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa nessa oração. O que tá faltando nessa oração? A característica de nosso desejo. Está faltando o predicativo do sujeito. Qual que é o predicativo do sujeito? Que ela vencesse o campeonato. Então, essa oração inteira é o predicativo. Ó, poderia ser, nosso desejo é bonito. Ó, bonito não é um predicativo, não é uma característica. Nosso desejo é legal, nosso desejo é interessante. Aí, nosso desejo é interessante. Vou até botar esse exemplo para vocês verem a diferença do período simples do período composto. Nosso desejo nosso desejo é legal. Uma coisa bem idiota, bem bobinha. Nosso desejo é legal. Então, se a gente fosse analisar no período simples, né? Isso aqui é o período simples. No período simples, o que é legal? Nosso desejo. Nosso desejo é o quê? Qual função sintática, gente? Nosso desejo é o... Nosso desejo é o sujeito. Sujeito, isso aí. Nosso desejo é o sujeito. É o nosso VL, verbo de ligação, e legal é o predicativo do sujeito. Simples. Do sujeito. Então, repare, legal é uma palavra só. Período simples, não tem verbo. Então, não é uma oração. Agora, que ela vencesse o campeonato, já tem verbo. Então, por isso que é uma oração subordinada substantiva predicativa. Tá vendo, gente, como não é difícil? Só que sendo que a gente tá no nível assim, né? No nível, vamos falar, no nível iniciante, no nível beabá, né? Ah, só uma palavrinha. Agora esse ali já é a oração, né? Já é no nível avançado, né? Nível hard. Nível hard, isso aí. Já ampliou, né? Período simples, tananã, tananã, é isso. Galdino, tranquilo, Davi, Jonatas. É Johnny, professor. Jonathan. Johnny. Tranquilo, Jonathan. Aí sim. Jonathan nem responde. Tudo tranquilo, professor. Tá bom. Isabel? Sim. Sim, deu para fazer esse panorama aí? Deu para ver a diferença? Período simples e período composto, né? Período composto é porque tem um verbo, né? Então vamos lá, para a Composto pode próxima. ter mais de 2, né? Oi? No período composto pode ter, tipo, 3, 4 verbos também, né? Pode ter muita coisa. Isso aqui também a gente ainda tá... Tem períodos enormes que vai ter um monte de oração, cada uma com uma função diferente, tudo no mesmo período. Aqui a gente está vendo períodos com 2 orações, mas pode ter com 3, 4, 5 orações no mesmo período. Tá? E cada uma vai exercer uma função, né? Uma função sintática. Gente, uma coisa que eu quero que vocês reparem, na oração
nas orações coordenadas, a gente tinha ali a questão da vírgula, né? Algumas tinham vírgula e tal. Aqui, na oração subordinada, não vai ter vírgula. Só vai ter uma que vai ter vírgula. Que vírgula não. Pontuação, de maneira geral, né? Pode ser vírgula, pode ser 2 pontos. Mas nelas não vai ter... nessas orações aqui, não vão ter vírgula. Por que não vai ter vírgula, gente? Porque no período simples, já viu isso? É necessário, vírgula, o estudo? Não existe isso, né, gente? Por quê? Porque a regra diz que não se separa sujeito do seu predicado. Não separa complemento, verbo do seu complemento, né? Se no período simples a vírgula não é admitida, no período composto também não vai ser admitido. Por quê? Porque a função é a mesma. Como é que eu poderia colocar aqui, ó, é necessário, vírgula, que você estude? Não, jamais, porque a função sintática de que você estude é sujeito. Ah, mas é uma oração. Não interessa se é uma oração. A função dele é sujeito. Eu não separo o predicativo do sujeito por vírgula. Ah, mas aqui é o complemento, né? O complemento, esse complemento tem verbo. Mas e daí? A função ainda é a mesma. É complemento. Não se separa verbo de complemento. Por isso que na oração subordinada não vai ter uso de pontuação, tá? Porque a gente, embora seja uma oração mais elaborada, uma frase mais elaborada, ainda assim ela vai seguir aquela regra da oração simples, que não é separar, tá? Os elementos ali dentro. Então, vamos lá, próxima. Oração subordinada completiva nominal. Subordinada substantiva completiva nominal. Lembra do... a gente tem o quê? O complemento verbal, complemento verbo. E a gente tem o complemento nominal que complementa quem? Obviamente, o nome, né? Complementa o valor de um substantivo. Complemento substantivo. A gente sabe que tem substantivo que ele também é incompleto. Ele precisa de um complemento para esse nome, porque o nome ele não tá passando a informação completa, tá? As orações subordinadas substantiva completivas nominais possuem valor de complemento nominal, completo sentido do nome da oração principal, sendo sempre iniciada por preposição. Então, isso aqui também é uma coisa que vocês podem gravar, ó. Sendo iniciada por preposição, tá? Pessoal, e quais nomes, quais substantivos que geralmente precisam de complemento? Geralmente são os substantivos abstratos, tá? Os adjetivos também, alguns advérbios, eles precisam de complemento, tá? Então, olha só. Temos fé. Temos fé. Quem tem fé em alguma coisa. Tem fé de alguma coisa. Tem fé de quê? Tem fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Peraí. De que a humanidade para de destruir o planeta? Não, é pare, né, gente? Pare de destruir o planeta. Deixa eu mudar aqui também. Peraí. Pare de destruir o planeta. Olha só. Aqui a gente tem o quê? O nosso primeiro verbo, né? O verbo ter, né? Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Temos um sujeito oculto aqui, né? Nós temos, a gente sabe que tem um sujeitinho ali. Temos o quê? Temos fé, né? Quem tem algo. Então, fé é complemento do verbo ter. Porém, fé é um nome, é um substantivo abstrato, né? Esse substantivo abstrato, ele requer aí um complemento, né? Nesse caso aí, ele veio com complemento, mas ele nem, né? Quem tem fé tem fé em algo. Tem fé, né? Em alguém. Nesse caso aqui, ele botou a preposição de. Temos fé de que a humanidade pare de destruir o planeta. Poderia sim. Poderia também estar assim, no período do simples, né? Temos fé em Deus.
Período simples, né? Quem tem fé algo. Em Deus seria o quê? Complemento nominal, certo? Então, aqui, como que a gente analisaria essa frase? Verbo. Aqui a gente tem um verbo transitivo, né? Vou botar aqui VTD, né? Verbo, quem tem algo, VTD. Aí o fé seria OD, né? Seria objeto direto. E esse objeto direto é um substantivo abstrato que precisa de um complemento nominal. Em Deus seria complemento nominal. Aqui no período simples, né? Não teríamos duas orações, teríamos apenas uma oração período simples. Só que aqui não, temos fé de que a humanidade pare de poluir o planeta. Deixa eu ver se tem outro aqui, deixa eu ver. Olha só, outro exemplo. Oxi. Eu tinha dúvida de que ele era o gerente. Professora, tá dizendo que a chamada já tá quase no fim. Peraí, obrigada por avisar. Peraí, vou fechar aqui e vou chamar de novo, tá, gente? Infelizmente agora... Ih, voltou. Saiu. Falta Rickson. Acho que falta Rickson, né? Jonathan tá aí. Jonathan avisou, professora. Coitado. Tá, vamos lá. Vamos analisar essa aqui, gente. Eu quero que vocês analisem aí comigo agora e me falem. Qual que é o nome aí? Se é que tem um nome, um substantivo, e se esse substantivo ele tá tendo complemento nominal. Bom, vou achar primeiro as duas orações, né? Isso. Acha aí os verbos. Eu tinha dúvida de oração principal, que ele era o gerente. A segunda oração. Aí, o gerente é o substantivo. Peraí, quais que foram os verbos que você achou? Tinha e era. Tinha e era. Beleza. Onde eu separo aí a minha oração da principal? Se é que eu tenho. Antes do que? Antes do que? Antes do que? Aqui? Ou do D, porque pode ser conjunção de que. Uhum. Não, acho que é antes do D. Acho que é antes do D, antes do D. É que é junto. Antes do D. Agora me fala aqui, vamos analisar. Essa aqui é a oração principal. Vamos lá. O que uma oração precisa? Precisa de sujeito. Temos sujeito. Não temos? Temos sujeito. Então não pode ser uma subjetiva. Temos verbo. Vamos ver. Temos verbo. Quem tem algo, certo? Tem dúvida. Ela tem Então dúvida. esse algo aqui está completando o verbo, né?
Eu tinha dúvida. Falta objeto? Um complemento? Não. Olha Não, só. falta. Sujeito temos, ok. Sujeito temos. Sujeito, verbo. Temos verbo transitivo Isso. direto. Ter, né? Quem tem algo. Tem algo, que algo é esse? Dúvida. Dúvida. Então, dúvida é o quê? É o complemento verbal, é o chamado de... Chamar de quê? Hã? Quem É chamar de tem quê? algo. Tem, ó. Quem tem algo. E aí? Se eu tenho um verbo transitivo direto, esse algo é o Objeto quê? direto. OD. Então, ó, eu tenho VTD, tenho verbo, tenho OD. Agora me fala uma coisa. Se eu falo pra vocês assim, gente, eu tenho dúvida. Dúvida de quê? Complemento do objeto? Dúvida de quê? Olha só, complemento do objeto direto. Só que esse objeto direto, dúvida. Dúvida é verbo? Não. Dúvida é o quê? Não. Qual classe de Substantivo? palavras? Dúvida que é substantivo? Dúvida é substantivo. Ou seja, dúvida é um nome. Então a frase tá pronta? Eu tenho um nome. Ó, eu tenho um nome. Eu tenho dúvida. Tá. Entendi. Então é complemento nominal. Eu tenho dúvida da matéria. Eu tenho dúvida sobre a matéria. Eu poderia falar. Eu tinha dúvida sobre a matéria. Então, dúvida. Peraí, deixa eu confundir aqui. Eu tenho dúvida. Ué, gente. Aqui. Eu tenho dúvida sobre a matéria. Então, quem tem dúvida sobre alguma coisa, tem dúvida de alguma coisa. Sobre a matéria é o meu complemento de dúvida, é o meu complemento nominal, porque dúvida é nome, né? Então, isso aqui é o meu complemento nominal. Só que aqui eu não tenho, nesse complemento nominal, eu não tenho verbo, então é um complemento nominal puro, no período simples, né? É o complemento nominal. Só que aqui em cima, eu já tenho um verbo. Eu tenho dúvida de que ele era o gerente. Eu tinha dúvida de que ele era o gerente. Então, eu não posso simplesmente falar que isso aqui está com função de complemento nominal. Porque se eu tenho um verbo, né? Eu não posso dizer que isso aqui é só um complemento nominal. Eu tenho que dizer que isso é uma oração subordinada. Vou botar só uma coisa. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá vendo, gente? O que muda? É só a nomenclatura. É só a nomenclatura que muda, tá vendo? Por que muda? Porque eu tenho um verbo e aqui nesse caso aqui eu não tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu não posso mais chamar de complemento nominal. Eu tenho que chamar de oração completiva nominal. Tranquilo, gente? Eu acho que sim. Sim. Ó, vocês têm que analisar isso. Se tá completando o verbo, é complemento verbal. Se tá completando o nome, complemento nominal. Entendi. Complemento nome. Qual que nome é esse? Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, tá? Aí vocês vão... por isso que é importante também conhecer a questão da classe de palavras, né? Saber, ó, não, dúvida não é um verbo. Dúvida é um substantivo, tá? Mas ele tá com função de objeto direto. Sim, qual que é a classe de palavras que cumpre essa função de objeto direto? Substantivo, gente. É o substantivo. Ele tá com essa função, mas ele precisa de um complemento também, né?
Aqui, ó, agora que a gente vai ver o objeto direto, a função de subordinada objeto direto. A oração subordinada substantiva é isso, gente. É o substantivo e todas as funções que ele cumpre. Ó, o substantivo cumpre a função de objeto direto. O substantivo cumpre a função de objeto indireto. O substantivo, ele pode ser complemento. O substantivo, ele pode ser predicativo. Ele pode ser tudo, né? Ele pode exercer várias funções. É isso que a gente está vendo, tá? Vamos lá. Oração subordinada substantivo, objetivo e direto possui o valor de objeto direto, né? Do verbo da oração principal, né? Então, primeira coisa que eu vou ter que analisar. Primeira coisa que eu tenho que analisar. Na minha oração principal, né? Eu vou ter um verbo. Eu vou ter um verbo. E esse verbo vai ser transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele vai pedir, obviamente, o objeto indireto. Mas esse objeto indireto vai estar na oração principal? Não, ele não vai estar na oração principal. É isso, ele vai estar na oração subordinada. Ó, aqui, ó, desejo que vocês sejam felizes. Ó, vamos achar primeiro os verbos. Achei aqui primeiro, desejo. Quem deseja? Eu. Já tem aqui uma oração, né? Tem um sujeito, eu, sujeito oculto, e tem um predicado. Termos essenciais de oração, sujeito e predicado. Então, eu já tenho o sujeito, já tenho o predicado. Porém, esse predicado aí tá prejudicado, como eu disse. Tá prejudicado. Por quê? Se eu tenho um verbo transitivo, esse verbo precisa de um complemento, né? Desejo, quem deseja, deseja algo. Cadê o algo que não tá aqui? Desejo doce. Desejo doce. Se tivesse, sim, ótimo. Desejo desse. Desejo doce. Desejo chocolate. Desejo sorvete. Só que aqui não tá, né? Não tá o que eu desejo. Onde é que tá o meu desejo? Está aqui na minha outra oração. Então, aqui a gente tem a conjunção que, né? A conjunção integrante. E eu tenho aqui uma outra oração. Vocês sejam felizes. Ó, aqui, meu verbo e felizes. Olha só, olha o truque. Desejo isso. Poderia substituir isso tudo aqui por isso. Quem deseja, deseja isso. Deseja algo. Desejo isso. Isso o quê? Que vocês sejam felizes. Desejo isso. Desejo doce. Desejo bala. Desejo chocolate. Desejo que você seja feliz, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, outro exemplo. No período simples. No período simples, eu tenho Pedro disse algo importante. Quem diz algo. O que Pedro diz? Algo importante. Então, ó, algo importante é o meu objeto direto. Pedro disse algo. Algo, objeto direto. No período composto, Pedro disse que entendeu a matéria. No período composto, o que eu tenho? Eu tenho um verbo. Eu posso chamar isso de objeto simples, objeto direto? Não. Eu tenho que chamar de oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê, gente? Ó, eu tenho na minha oração principal, eu tenho um verbo transitivo. Se eu tenho um verbo transitivo, eu sei que ele precisa de um complemento. Onde é que está o complemento? Na segunda oração, na oração subordinada. Subordinativa, subordinada, né? Tranquilo, gente? Oi, tranquilo? Fala aí, Professora, Oi. você vai liberar esse, sei lá, trabalho, slide, esse negócio aí, depois pra gente poder acessar? Oi? Você irá liberar esse... Esqueci o nome do negócio. Esse negócio aí que você tá mexendo. Sim, Pra já gente tá poder lá, não acessar tá no não? grupo. Já tá lá. Já tá lá? Já tá lá. Ah, tá. Já tá lá. Então, obrigado. Deixa eu ver aqui se... deixa eu botar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver outro exemplo aqui pra vocês falarem. Ó, só o Gabriel que fala, hein, gente. Quero ver todo mundo analisando aí também.
Ó, vou botar esse outro exemplo aqui. As pessoas Deixa eu não responder ali. comentaram que o valor era alto. Peraí, tá errado aqui. Comentaram que o valor era alto. E aí, gente? Como que a gente analisaria essa oração aí? Acho os verbos comentaram e era. Comentaram, primeiro verbo, e era. Beleza. Mas o quê? A frase principal termina ali no comentaram. Isso, As oração pessoas comentaram. principal. Comentaram, isso. E aí? A oração principal tem o sujeito e tem o verbo. Aí tá faltando o objeto. Que Sujeito outra e coisa. tem o verbo que é verbo transitivo, né? Quem comenta Alguma coisa, algo. algo. As pessoas comentaram isso, né? Comentaram algo, né? E aí? Ok. O que tá faltando aqui na nossa oração principal? O objeto direto. Objeto direto. Que está aqui, né? Que é isso tudo aqui. Não é verdade? É verdade. É verdade esse bilhete. Oração subordinada, substantiva, objetiva. Tá vendo, gente, que só o nome que de primeira, assim, que assusta, né? Mas não tem nada demais, né? É só pra complicar, né? Pra assim, não, vou botar esse nome aqui só pra botar medo nas pessoas. Mas não tem nada demais, não é verdade? É. É um objeto direto. É um objeto direto com verbo. Aí por isso que a gente não pode falar simplesmente que é um objeto direto. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só por isso. Entendi. Vamos aqui então para a próxima. Subordinada, substantiva, objetiva indireta. Então aqui na objetiva indireta a gente vai ter um verbo transitivo indireto, né? E aí a oração vai ser um objeto indireto. Ó, então no período simples a gente tinha assim, ó. O governo necessita, quem necessita de alguma coisa, né? Vamos lembrar aí, gente. Verbo transitivo e indireto vai pedir um complemento verbal que vem acompanhado de preposição. De, para, sobre, tá? Em, tá? Então aqui, ó, quem necessita de alguma coisa. De novos rumos, objeto indireto. Só que no período composto a gente não vai ter simplesmente o objeto indireto. A gente vai ter um verbo. Ó, o governo necessita de que haja manifestações. Ó, o governo necessita, verbo. Quem necessita de algo. Necessita de que haja manifestação. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, indireta. Objetiva, indireta, tá? O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Ó, o gerente precisa. Quem precisa de algo, né? Quem precisa de alguma coisa. De que esteja tudo em ordem é a nossa oração subordinada substantiva, tá? Gente, a regra é essa. Olha para a oração principal. Ah, tá faltando o sujeito. Vai lá na subordinada e vê se o sujeito tá lá. Ah, tá faltando predicativo. Olha para ver se o predicativo tá lá. Ah, não, tá faltando, ó, eu tenho um verbo transitivo indireto, mas cadê o meu complemento? Olha para a subordinada. Provavelmente ela vai estar lá, tá? Aqui, por último, é a positiva. A positiva, gente, é aquela do aposto. Lembra do aposto? Alguém lembra o que é aposto? Não. O aposto é um termo sintático que explica ou explica, né? Ou ele especifica alguma coisa, tá?
ele vai ter essa função de explicar, de especificar alguma coisa. O aposto, ou ele vem depois de 2 pontos, ou ele vem depois de... Ele vem isolado por vírgulas também. Ele pode vir isolado por vírgulas, ele vem por 2 pontos. A positiva, a oração subordinada apositiva, é a única que vai vir com pontuação, tá? O resto ninguém vem mais com pontuação, só essa, tá? Então, olha só. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Então, isso tudo aqui tá especificando o que as pessoas pensam, o que todos pensam, que eu sou um vitorioso. Gente, essa aqui não tem segredo. Viu que tem 2 pontos? Tem aqui, ó, a conjunção, já sabe, nem pensa. É a positiva. Todas vai ter 2 pontos. 2 pontos, isso. Todas vão ter 2 pontos. Pode ter também, no lugar de 2 pontos, pode ter vírgula também. Em algumas situações podem ter vírgula também. Isolado, né, por vírgula, né? Pode ser. Ou vírgula ou 2 pontos. Travessão também, porque o travessão a gente sabe que ele pode ficar no lugar da vírgula também, né, gente? Então, é isso, gente. A positiva, ela vai especificar aí, ela vai especificar o que foi dito antes, tá? Então, é isso, ó. E aí, Já. a regra é a mesma. A gente vai ter uma principal, ó. Todos pensam, ó. Verbo aqui, pensar. Todos. Sujeito, pensam o quê? A mesma coisa. Só que aqui eu tô explicando o que é que eles pensam. Que sou um vitorioso. Aqui, ó. Outro verbo aqui. Oi, Gabriel. Não. Que sou um vitorioso. Vamos lá. Separei aqui, nem corrigimos. Vocês chegaram a fazer, gente, a atividade do livro? Nada. Vou passar agora. Oi? Eu não fiz, não. Faço agora. Não, vou deixar a atividade do livro então pra ver depois, porque... Eu não vi. Tipo assim, eu vi um pedaço do vídeo, mas eu fui fazer manifestação pra gente ter mais aulas e não ter videozinho. Ah, Então não vi. Fui fazer manifestação. manifestação onde? Aqui em casa, web manifestação no caminhão. Não. Nunca vi. Ai, gente, mas eu passei aquilo que você falou pro Francis, eu passei, ele vai mudar o horário mesmo. Pode crer. Vai aumentar, porque realmente ficou bem ruim pra vocês, né, gente? Ainda mais agora que a gente vai entrar nessas orações aí subordinadas e elas são bem chatinhas, só com videoaula não dá mesmo, não. Eu não gosto de ver vídeos no YouTube, prefiro vídeo chamado. É melhor, né? Já tira a dúvida na hora. Pessoal, a gente É. ainda tem aí uns minutinhos. Eu queria que vocês tentassem fazer pelo menos aí, ó, A B, se desse a C também, não sei se vai dar tempo. Ó, Vamos fazer classifique. juntos isso. Cara, não, então, tenta fazer aí sozinho, aí a gente faz junto depois. A gente corrige, É porque tenta fazer. eu tenho que pegar meu livro. Ai. Que livro aí, ó, dá pra ver daqui mesmo. Ó, deixa eu botar aqui Não, eu o... tenho que escrever, porque se eu não escrever, vai me embolar. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês o documento, que aí se vocês quiserem olhar alguma coisa Dá pra escrever lá? no documento, não, É? melhor não. Não dá não, mas eu acho que não dá também não, pra escrever no documento não. Só pra vocês, Tá bom. tô com dúvida em relação a isso, dá uma olhada lá, tá? Ó, a Bom, eu abro arquivo de Google, abro logo no SnapTube e trava tudo. Tá, aí vocês... Você poderia... Tá, tentem fazer aí A, B, se der C também. 10 minutinhos, será que dá? Aí a gente corrige. 15 minutinhos. Tá bom. Tá bom, eu tô aqui.
Professora, cabe um? Tenta fazer as outras também. 11h50 a gente corrige. Tenta fazer pelo menos a B. Oi, tia. Ih, caramba. Quanto? Ah. Hum. Fui lá com a Meire, né? Aí a mulher da Meire, ó, tem que tirar xerox isso aqui, desse jeito na decisão para colocar na pasta. Ela tá bom, manda pra mim. Eu falei, menina, mas a senhora tá passando aqui na porta da TV? Tira logo o xerox e deixa logo na pasta, já entrega logo. É. Eles já botam lá no canal. Olha, aí ela mexendo nos papéis para tirar xerox. Era só dois negócios, ela tira de tudo. Aí estamos lá para entregar. Ela também tá procurando médico? Ela vai sempre lá verificar a pressão. Aham. Ela teve ABC, né? É? Aí voltamos lá para entregar. Uhum. O que a gente demorou? Vai pegar logo, pegar amanhã. Pega logo, vai ficar livre. É. Aí tirando os xerox. Era para tirar xerox só de duas folhas, ela tirou de um montão. A médica que da menina lá também tirou só isso aqui e isso aqui. Tirou de uma porrada de coisa. Mole. E é daqui 30 dias. Ah, perguntou o negócio da vacina? Só posso tomar daqui a 30 dias? Contando com o dia que você ficou com a Covid. Ah, depois de 30 dias, né? Ah, tá. Aí tu leva aquela documentação toda. É. Eu acho que vai ter uma. Vai ter que esperar a repescagem, né? Ah, não sei, de repente quem já teve, né? Pode ir. Daqui a 30 dias. Contando daquela sexta-feira, né? Desde o primeiro sintoma, né? Isso. Ai. Foi numa sexta. Carol, bota o computador lá mais pra trás. E bota os travesseiros aí pra tu se encostar, minha filha. Ai, Depois vai ficar toda ferrada de coluna. vou mesmo. Já tô. Já sente, né? Já. Maria mandou um recado aí pelo Instagram. Ah, mandou. Falou que chegou já. Puxa assunto com ela, se ela vai acampar, se ela vai ficar improvisada, o que ela vai ficar. Ou se ela vai fazer serviço, como é que é o nome? Comunitário. Comunitário não, Pode corrigir, professor. O Viva já mandou recado pra mim, Uhum. tá em Minas. Mole. Tem PH. Deixa eu lá, tia, que eu tô corrigindo aqui o trabalho com eles, tá? Já tá acabando. A mamãe vai fazer comida. Oi, podemos? Então vamos. Sim. Primeiro aí. Cadê? Tem certeza de que ele aprendeu tudo? E aí, gente, onde a gente separaria essa oração? Tem um verbo e aprender outro verbo. Ó, tem é o verbo, né? Verbo. E aprendeu outro verbo.
Qual que seria a oração principal e qual seria a subordinada? Principal tem certeza, subordinada de que aprendeu tudo. Isso aí. Beleza. Vamos olhar aí para a oração principal. Tem certeza, ó, terceira pessoa, né? Ela tem certeza, né, de que aprendeu tudo, ele tem certeza, né? Você tem certeza de que, na verdade, é a segunda pessoa, né? Que a gente usa o você, né? Enfim, aquela. O você, segunda pessoa, a gente usa os verbos na terceira, né? Mas aqui tá na segunda pessoa. Tem certeza, então a gente tem sujeito, tem um verbo, tem um complemento, quem tem algo, tem certeza, e aí, tá faltando o quê, gente? Tem o complemento. Ó, certeza, certeza, certeza de algo, De, né? complemento do substantivo? Isso Substantivo, né? aí, só que certeza não é verbo, certeza é substantivo. Então, certeza é nome. E o que está complementando certeza é complemento nominal. Só que aí a gente não pode falar complemento nominal, a gente fala oração, subordinada, substantiva, Tem que ser esse nomezinho, por causa que tem verbo na oração subordinada. completiva nominal. Aqui já tá até a resposta que eu botei. Deixa eu botar aqui a resposta. Pronto, ó, já tá até aqui. Oração subordinada completiva nominal, oração principal. Tem certeza, certeza é substantivo. Substantivo que é abstrato, né? E a oração subordinada tem que aprendeu tudo. Está completando o sentido do substantivo certeza. Deixa eu ver aqui quem vai me responder. Isabel, quer responder a B? Eu botei Botou o quê? Eu botei oração subordinada, substantiva, adjetivo por causa da preposição. Não, por causa da preposição, não. Por causa das vírgulas. E vamos ver. Vamos ver se essa situação tá certa aí. Ó, pesquisas na área de neurociências comprovam que a memória, imaginação, comunicação verbal, corporal ficam aguçadas. Vamos lá. Quais foram os verbos que você achou, Isabel? Comprovam e depois ficam. Ó, comprovam e cadê? Ficam mais aguçadas. Beleza. Onde é que você separou essa oração? No comprovam, eu botei comprovam, barra. Aí depois separei. Assim. Você separou aqui. É. Aqui, né? Certinho. Olha só. Vamos lá. Pesquisas na área comprovam. Então, ó, achamos o verbo. Quem que é o sujeito desse verbo comprovar? Pesquisas na área de neurociências. Isso aí. Então, ele tem um sujeito, né? Esse verbo aí, ele tem um sujeito. Só que olha só, esse verbo aí, comprovar, será que ele está pedindo complemento? Se eu falo, ó, Isabel, pesquisas comprovam. E aí? Precisa de um objeto. Precisa de um objeto. Quem comprova, comprova algo, né? É. O que eles comprovaram aí? O que essas pesquisas comprovaram? Que a memória, a imaginação e a Não, comunicação corporal isso. ficam mais avançadas. Isso aí, eles comprovaram isso tudo aqui. Sendo que isso tudo aqui tem verbo. Então não pode ser simplesmente objeto direto, porque ó, comprovar é VTD. Quem comprova, comprova algo. Então eu não posso simplesmente dizer que isso aqui é OD. Eu tenho que falar que é objeto. Oração subordinada, subjetiva, objetiva, direta. Isso aí. Entendeu, Galdino? Sim. Sim. E deixa eu ver aqui, Jonathan. Jonathan, entendeu, Jonathan? Galdino fez essa C? Conseguiu fazer? Nossa, eu consigo fazer até a B mesmo. E Jonathan, conseguiu fazer? Jonathan?
Ô, Jonathan. Davi, gente, Davi, até esqueci do Davi, tá tão quieto. Davi, você tá aí? Só tá? Tá? Cadê? Conseguiu fazer essa C? O que? ACN? ACN? É C não, é isso? Não, AC não. Caraca, gente, a gente tá na aula de português, gente. Não é aula de pictografia, não, gente. Não é aula Eita. de código Morse, Professora, não. nascer, eu acho que a oração, vou chutar aqui. A oração principal é pelos indícios é muito provável. Uhum. E a oração, como é que fala? Subordinada, Subordinada. substantiva, Hum. que se trate de algo muito legítimo. Isso tá assim, beleza. Aí aqui os verbos, né? É isso mesmo. A oração principal é até aqui, muito provável, e que se trate nananã, é a oração subordinada. E aqui a gente tem o verbo. Ó, a gente tem que tudo, a gente já tem que analisar o verbo, né? A primeira aqui, ó, pelos indícios é muito provável. Ó, a gente tem um verbo de ligação. O verbo de ligação a gente sabe que a função dele é ligar um sujeito a um predicativo, né? E a gente tem aqui, né? Ó, pelos indícios é muito provável que, né? Que ele se. Peraí, rapidinho. Tem coisa errada aqui, ó. Pelos indícios é muito provável. É muito provável que ele se trate de algo legítimo. Ah, sim, sim. O que acontece? Que se trate de algo legítimo, é muito provável. Tem coisa errada nisso. Tá dizendo que aqui é substantiva, mas subjetiva é substantiva, mas eu não tô enxergando. Eu acho que é esse também, por causa do C e porque é muito provável isso. Sim, é muito provável isso. Isso é muito provável. Isso é muito provável. Aí aqui tá dizendo que é substantiva, né? Substantiva subjetiva, né? Que se trate de algo muito legítimo é muito. Sim, tá certo. Sabe por quê? Esse pelos indícios seria um adjunto. Seria adjunto. Seria aquele termo que a gente pode tirar, né? Seria, seria aquele adjunto adverbial. Então, a gente pode tirar ele porque ele é termo acessório, né? É isso mesmo. No caso aqui, esse que se trate de algo legítimo seria o sujeito. Que se trate de algo legítimo é muito provável. Então, esse aqui tá com função de sujeito. É porque eu tô confundindo, tô viajando, né? Nunca que isso aqui pode ser sujeito. Por que isso nunca pode ser sujeito? Por causa dessa preposição aqui. Lembra que o sujeito ele não pode vir preposicionado, gente. Tem uma regra que diz: sujeito não pode vir preposicionado. E pelos é per mais os, né? A preposição per mais os, pelos, preposição. Então, isso aqui nunca poderia ser sujeito, tá? Então, isso aqui é aquele adjunto que a gente pode tirar. É muito provável. Isso é muito provável. Que trate de algo legítimo é muito provável. Deixa eu ver aqui a resposta aqui se é isso mesmo, gente. Ué? Tá. Aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos ver se é essa análise mesmo. Oração principal. Pelos indícios é muito provável. Beleza. É muito provável isso, né? Isso é muito provável. Oração subordinada substantiva subjetiva, que se trate de algo legítimo. Então é isso mesmo, tá, gente? Pelos indícios, cuidado para não cair nessa de confundir isso aqui com sujeito. Isso aqui não é sujeito, porque sujeito não pode vir preposicionado, tá? Então isso aqui é aquele adjunto adverbial, tá? Aquele termo acessório. Vou deixar esses aqui para vocês fazerem para a próxima aula, para a gente tentar corrigir, ó. Vou colocar lá, tá? E também tentar fazer aqueles do quem não fez, tenta fazer do livro, gente.
Pelo menos os primeiros. Tem exercício pra caramba lá. Vamos tentar fazer pelo menos umas 2 ou 3 páginas de lá também. O que der, gente. O que der. Mas Já é. façam um esforcinho. Tá bom então, gente. Vou deixar lá na página Valeu! também, tá? Tchau, até mais. Que isso? Tcharará, tcharará, vamos chegar ali no céu, te adorarei.